Bem-vindo ao Conhecimento de Causas, um espaço onde damos voz a causas que fazem a diferença e às pessoas que lhes dão vida. Bem-vindo a mais um Conhecimento de Causas. Hoje vamos conversar com Fátima Serrano, é secretária-geral da APDMF, Crescer Ser, uma instituição particular de solidariedade social que acabou por nascer em 1986, desenvolveu-se e que desenvolve um trabalho que não é um trabalho recente, aliás, se é desde 1986 que o faz, não é recente, mas é um trabalho que tem tido tanto de discreto como de importante e de eficaz. E tudo começou com um grupo de magistrados que se preocupou em levar ainda mais longe a proteção de menores, não foi? É verdade, em 86 só existiam instituições, como havia a Casa do Rapaz, a Casa do Gaiato, Casa Pia, e era um sítio onde havia de facto muitas crianças. Chegavam a abrigar 100 e tal. E, portanto, este grupo de magistrados, na altura, o Dr. Labrinho Lúcio era diretor do Centro de Estudos Judiciários e, juntamente com muitos outros, aliás, os meus sócios fundadores, foi o Dr. Labrinho, foi o Dr. Armando Leandro, o Dr. Menezes Barbosa e muitos outros profissionais, mesmo assistentes sociais, psicólogos, que entenderam que se podia avançar para um novo paradigma, lançar um repto ao cidadão, à comunidade e pensarmos em casas mais pequenas, onde houvesse um olhar sobre os direitos destas crianças de uma forma muito individualizado. E foi neste grupo de análise, em 86, portanto já estamos a falar de 35 anos, que nasceu uma pequenina casa para 10 crianças na zona de Oeiras, em que a Câmara Municipal aceitou este desafio e começamos a fazer aqui uma experiência. O que é que seria ter 10 crianças num local com uma equipa bem dimensionada para pensar naquelas crianças? Porque, como sabemos, nessa altura a adoção de crianças era assim uma coisa ainda muito pouco falada. Sim. Muito pouco. Culturalmente não tínhamos muito essa ideia, era criancinhas que os pais dessem o seu consentimento é que poderiam ir para a adoção. Nessa altura a lei também determinava que era necessário um ano de abandono para depois se pensar noutro projeto de vida. Podia ser a adoção, como podia ter sido um projeto diferente. Dependia depois também da idade, da história de vida da criança. E de facto, nessa altura começou-se a pensar, então, mas por que não definir o projeto de vida destas crianças em tempo útil? E eu penso que este grupo de análise marcou aqui uma pequenina diferença. Em seguida, passado um ano, juntou-se a nós a Câmara Municipal de Cascais, em que cede um edifício até feito de raiz para 12 crianças. E assim sucessivamente até ao ano 1999. Nessa altura já tínhamos 4 casas dos 0 aos 12 anos, onde este modelo foi muito bem aceito pelo cidadão, foi muito bem aceito pelos tribunais e posso-vos dizer que marcou a diferença a estas crianças, porque as crianças estavam ali acolhidas, mas estavam apenas temporariamente, ou seja, era necessário que alguém olhasse para elas e percebesse o que é que podemos fazer de facto num curto espaço de tempo. Elas chegavam com os seus problemas, com as suas histórias de vida, mas rapidamente havia um estudo e um diagnóstico que as levava a pensar, afinal a família recupera, podemos pensar na família biológica. Afinal, não há família para ela, então vamos encaminhá-la para uma nova família. Ou outra instituição que lhe dê uma resposta mais adequada, de forma a que a criança percebesse que aquilo era mesmo um lugar de passagem. Mas havia aqui uma particularidade neste projeto. Nunca me vou esquecer de um dos sócios fundadores, que foi o Dr. Rui Epifânio, que dizia que a nossa associação tinha marcado uma diferença. Não era só adotar a criança naquele tempo, era preciso também adotar a sua família. Era preciso percebermos que família era aquela, como a podíamos ajudar no tempo em que esta criança estava acolhida, como é que podíamos ajudar aquela família a estruturar-se. É possível, não é possível? E aqui eu acho que mudou aqui um bocadinho esta maneira de pensar e de olhar para a criança, porque eu acho que mesmo 12 é difícil olhar para cada um individualmente,
Mas então 50, Sim. 60, 80, ainda mais difícil se torna, não é? Mas eu achei que nesta altura isto marcou a diferença e marcou um novo olhar sobre os direitos. E nós estamos a falar de um percurso já com 35 anos, ainda há pouco eu estava a ouvir falar, e a imaginar, não, na realidade, a relembrar como é que eram os processos de adoção há 35 anos e como é que eram vistos, como decorriam, quão penosos e morosos eram, e como são vistos e como são hoje mais céleres e mais, Sim, mais do interesse das crianças e nessa nos dias que altura correm. também vos posso afirmar que nessa altura fatrias era impossível de ser adotadas em Portugal. Sim. Crianças de cor, crianças de raça negra, também não era adotada em Portugal. Trabalhávamos com as adoções, portanto, internacionais. Hoje posso-vos dizer que houve assim um passo gigante em que temos outra cultura e eu acho que os pais que se candidatam para ter uma criança, penso que vão conscientes que é para ajudar essa criança. Portanto, ou seja, é o interesse da criança e não é o interesse deles. E, portanto, este trabalho foi feito, de facto, aos bocadinhos, foi interiorizada aqui uma nova cultura da adoção e, de facto, não se compara nada com os anos 90, onde eu comecei por trabalhar com crianças que iam para a adoção, mas a maioria, de facto, iam para a adoção internacional. O trabalho que nos aflorou há momentos é um trabalho que se distribui por um número felizmente crescente de centros de acolhimento ou de casas, na realidade. Começaram com uma e têm vindo felizmente a crescer. Como é que funcionam estas casas? Estas casas, como diz, foram aparecendo por uma grande vontade da comunidade, que eu penso que também isso foi inovador na altura, portanto, responsabilizar as comunidades pelas suas crianças, pela qualidade da pequena infância. E realmente começamos por uma em Oeiras, a segunda em Cascais, a terceira em Loures, a quarta no Porto e em 99 surgiu uma grande necessidade de abrirmos centros de acolhimento para meninos mais crescidos. Sim. Começou a aparecer muita criança a necessitar de ser acolhida, por muitas razões. Quando começamos por trabalhar crianças que vinham de famílias que os problemas eram com álcool, com drogas, viviam em barracas, havia aqui outro tipo de problemas que hoje, se falarmos nisso, temos outro tipo, ou seja, hoje falamos de violência doméstica, falamos de estratos sociais médios, portanto, houve uma grande evolução na nossa sociedade e, de facto, temos que também perceber que estas crianças hoje, as de hoje, não são as crianças Sim. de há alguns anos atrás. E então, o que é que estas casas, de facto, fazem de diferente? Além de serem pequenas, têm uma equipa técnica, formada por um assistente social, por um educador e por um psicólogo. Paralelamente a isso, temos um grupo, portanto, temos 6 educadores que estão a acompanhá-los de manhã, tarde e noite, ou seja, trabalham por turnos e estão sempre a acompanhar estas crianças. Estas crianças vão à escola. No fundo, esta casa é uma casa que poderia ser a sua casa de Sim. família, portanto, é ambientes muito próximos de um ambiente familiar, não querendo ser a família nem a sua substituta. Portanto, ali é mesmo a ideia destas crianças chegarem, perceber-se um bocadinho a sua história e depois encaminhá-las rapidamente para aquilo que é essencial, que é um estudo muito minucioso da sua família biológica, quem é afinal esta família, tem ou não capacidade de vir num curto espaço de tempo de voltar a ficar com a sua criança, tem, não sendo isto possível, porque nós não estamos a falar só da família nuclear, pai e mãe, Sim. podemos falar em tios, em avós, que podem eventualmente ficar com a criança e não a colocar novamente numa situação de perigo. Mas também pode aqui haver a impossibilidade de não ser possível a sua família, portanto, foi feito todo esse estudo e percebemos que, de facto, aquela família não vai ser capaz de se reorganizar e aí cabe ao Tribunal, com as suas peças processuais e com a equipa de assessoria aos tribunais, perceber se podemos avançar para outro projeto de vida, que pode ser para uma família alternativa, que pode ser a adoção, como pode ser outro, que é, agora fala-se em autonomia de vida, podemos falar. Portanto, se for um bocadinho mais velho, imagina que tem 12, 13 anos e não é possível a adoção ou não é possível regressar à sua família, então temos que pensar em termos da sua autonomização. O que é isto?
podem enverdar por portanto, pelos estudos, pode ser estudo normal, currículo normal, como pode ser um currículo alternativo, que pode ser via profissionalizante, ou nós temos neste momento meninos que vão chegar à universidade. E também temos que aqui perceber uma nuance na lei. Há bem pouco tempo, passou da maioridade, portanto os meninos podem ficar connosco até aos 18, se quiserem, portanto também se for esta a vontade deles, e depois podem continuar o seu percurso académico até aos 21 e, caso queiram, até aos 25 anos. Eu acho que foi aqui uma grande evolução e proporciona, de facto, à criança ou ao jovem também já alguma calma, perceber que, afinal, pode continuar connosco e reorganizar a sua vida de forma a, quando sair, ter um futuro um pouco mais risonho, não é? Não fica por sua conta, porque também uma criança que está acolhida e que não é pensada na sua inserção mais tarde, e eu estou-me a lembrar até dos nossos filhos, os nossos filhos só aos 25 anos, nós dissemos agora vais sair, vais organizar-te. Eu acho que é caminho para a sua desorganização, não é? E, portanto, aqui tem que ser tudo muito bem pensado e eu penso que a Associação Portuguesa para os Direitos dos Menores e da Família, hoje conhecida por Crescer, pensa, de facto, em reinserir as suas crianças e os seus jovens de forma a que não voltem à sua situação de perigo, que não é isso o desejável. A verdade é que eu ouço a falar e só me ocorre pensar que parece que se estão a meter cada vez em mais trabalhos, porque começaram com a melhor das intenções, mas com um universo, apesar de tudo, mais limitado de menores, de crianças, alvo, e hoje em dia, mercê do vosso empenho, podem mesmo estar a acompanhar os ex-meninos até aos 25 anos. Estamos a falar, de facto, de um universo de 86 crianças. O ano anterior já falámos em 96, temos menos 10 porque, infelizmente, o ano passado tivemos que encerrar uma casa de jovens. Porquê? Porque não tinha, de facto, as condições desejáveis para acolher jovens com tantos problemas de saúde mental. E não tinha mesmo condições. Ficou sempre promessa entre os serviços, desde a Segurança Social às câmaras, no sentido de agarrarmos o mesmo projeto, mas noutra casa. Entretanto, apareceu o Covid. E, como sabe, estas limitações têm sido algumas e ainda não temos um novo projeto, mas brevemente estamos realmente a pensar noutra forma de, além de obtermos a casa desejada, também repensar que projeto é que neste momento precisa os nossos jovens. E quem são estes jovens agora de momento? Sim. Porque a saúde mental aumentou em Portugal, há muito suicídio entre os nossos jovens e, de facto, um projeto tem que ser muito bem pensado, porque não chega, e eu acho que quem nos está a ouvir pode pensar muito simples, o acolhimento é essencial. O acolhimento é, de facto, essencial, é necessário, mas não se pode só acolher, não se pode só ter as crianças num espaço em que vão à escola, em que comem melhor e que estão, entre aspas, mais protegidos. Estas crianças, quando chegam às nossas casas, ou, de facto, olhamos para eles, o que é que eles precisam? Porque é que vêm tão zangados? O que é que podemos fazer para se reorganizar um pouco aquelas cabeças? E estou a falar de um curto espaço de tempo. Ou seja, miúdos que me entram aos 16 anos, nós temos pouco tempo para fazer isto e ninguém faz milagres. E, portanto, é preciso eles aceitarem muito bem o acolhimento e muitas vezes ouve-se falar, há muitas fugas dos miúdos. Felizmente a Crescer não tem muitas fugas, mas não fazemos milagres. Claro. E, portanto, tentamos sempre, com algumas cautelas, perceber que aquela criança, quando entra ali, pode ter a sua oportunidade. Mas é preciso aqui um olhar mesmo muito, muito atento. Porque se não o for, a criança não quer estar, não aceita o acolhimento, manipula depois os pais. Uma criança que não deseja ir à escola com os pais, quando chega, nós não temos a varinha mágica para transformar a vontade logo de ir à escola. Mas temos que os perceber naquele momento porque é que não vais à escola? O que é que te faz medo de estar numa sala de aulas? Porque é que perturbas a sala de aulas? Isto é muito importante, o olhar dos técnicos.
às vezes as críticas de que as Crescer tem em todas as casas uma equipa técnica e que isso é caro, no fundo, vá lá, se calhar outras instituições não têm essa possibilidade. Mas ainda bem que tem que marcar a diferença, tem que olhar para aquelas crianças, porque eu cada vez mais acho que nós não podemos acolher só por acolher. Ou fazemos qualquer coisa diferente, e estou a falar de um universo de 2.511 crianças que já saíram da Crescer, hoje são homens e mulheres, e que nos trazem o seu feedback. Isso significa que valeu a pena. Não há nada mais gratificante do que esse feedback. Sem dúvida, mas também algumas ficaram por caminho. Também não pode ser. Não se fazem milagres. Exatamente. Exatamente. Fátima, foi um gosto conversar consigo. Estou certo de que teremos a oportunidade de ter mais conversas para conhecermos ainda mais em profundidade o vosso trabalho e para também conhecermos ainda melhor as carências e a forma como cada um de nós pode ajudar. Muito obrigado. Obrigada a vocês todos e um bom Natal. Bom Natal. Mel, humaniza-te.